Eu fui pregar numa igreja semana passada, Daniel ficou aqui no meu lugar, eu espero que vocês tenham tratado ele bem, né? E assim, eu estava lá tentando dar uma levantada naquela igreja, dar um up naquela igreja, e falava assim com eles: irmão, diz amém. Amém. Aí eu usei aquela estratégia que eu uso aqui: só aqueles que querem casar digam amém. Esse negócio não falha, mas lá ninguém diz amém. Eu falei: todo mundo é casado, então amém. Às vezes nós impomos, e agora já entrando na palavra, eu tenho outras coisas para tratar, mas vai ficando, às vezes nós impomos limites ao Espírito Santo, ou seja, nós limitamos a ação do Espírito Santo na nossa vida. E o participar do culto não é só uma estratégia que o pregador usa, uma técnica de pregação, embora também o seja, para manter as pessoas ligadas, prestando atenção. Então, repete comigo, diz amém. Isso são técnicas que se usa, professores usam, não diz amém, claro, na sala de aula, mas fazem repetir e usam outras técnicas para que as pessoas possam compartilhar, participar, mais do que simplesmente ouvintes daquilo que está sendo ensinado. Mas quando se trata de igreja, é muito mais do que isso. Porque a palavra amém, a palavra aleluia, a palavra bater palma, você bater palma, você ficar em pé, você fazer a sua declaração, sabe? A Bíblia diz que a nossa fé, ela é demonstrada por aquilo que nós cremos, mas aquilo que nós cremos precisa ser expresso em palavras, algo precisa ser dito. Então a boca fechada, ela não entra mosca, mas ela também não recebe a bênção. Então a participação, o entusiasmo, a expectativa, ela pode determinar exatamente até que ponto, qual é o limite que eu estabeleço para que Deus possa agir na minha vida. E isso em todos os aspectos. Por exemplo, na oferta. Na oferta o indivíduo vem aqui. Eu ia botar uma cadeira aqui, né? Mas encosta assim. Não é comigo. Lá, não é comigo. Eu estou para fazer uma campanha de cadeira, mas eu acho que eu vou fazer uma campanha de cama. Vou botar cama. O ônibus tem o leito, o semileito. Aqui a gente vai ter alas agora. A primeira classe é a que fica em pé, porque aquela que quer de Deus. Então essa fica em pé. Aí vai para a classe executiva, que é a que fica sentado. Aí tem a primeira classe, que é aqueles que vão ficar deitados no conforto, na sua poltrona. Talvez na primeira classe eu coloque até ar-condicionado e deixe quente nas outras, para o sujeito ficar bem à vontade, né? Bem tranquilo, numa boa. Mas ele está estabelecendo limite para Deus agir na vida dele. Você, quando faz isso, estabelece limite para Deus agir na sua vida. Você está tão empolgado com Deus, com a palavra, com a pregação, com o culto, com a adoração, que o máximo que você consegue fazer é e depois vai embora reclamando: eu não senti nada naquela igreja. São os limites que nós estabelecemos para o Espírito. E assim, eu tenho dito durante algum tempo já aqui, que as coisas acontecem do jeito de Deus. E o jeito de Deus é sempre o mesmo jeito, a mesma forma. É pelo Espírito e pela palavra. Repete. Pelo Espírito e pela palavra. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Deus não idealizou outra maneira. Sempre será pelo Espírito e pela palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra, elas produzem fé no coração, e isso faz com que nós tenhamos uma resposta, e Deus age em cima dessa resposta, que é a resposta de fé. Tem a resposta de fé. Não tem outro jeito, esse é o jeito de Deus. Então assim, a gente viu
na conferência, quem esteve aqui pela manhã, que o jeito de Deus é assim, é não apagar o Espírito. É quando o Espírito vem, você não apaga, não joga água em cima. E às vezes a gente joga água em cima de nós mesmos para o Espírito não incendiar, e às vezes a gente joga água no outro que está do lado, que está na frente. Como é que eu jogo água com essa cara feia, com esse olhar de desaprovação? Porque quando alguém é livre no Espírito e começa a dançar para o Senhor, eu não vou dançar aqui não porque não seja livre no Espírito, mas porque eu vou fazer vergonha e vocês vão rir de mim. Mas alguém começa a dançar para o Senhor, o outro olha assim, e a gente fica em dúvida se tem demônio, não no que está dançando, mas do que faz a careta. Quer desfrutar, mas não quer contribuir, não é? Eu conheço gente, eu tenho um colega de trabalho que é assim, ele ficou feliz porque fez 60, porque agora ele tem passe para dar de graça no ônibus. O outro ficou feliz porque fez acho que 65, porque agora ele tem um cartãozinho e ele estaciona o carro em vaga de velho. Meu avô morreu com 87, nunca usou um passe, pagava a passagem dele. E a gente não entende porque muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque nós estamos limitando a ação do Espírito Santo, na sua preguiça, na sua inércia, na sua falta de vontade, na sua má vontade, que você não consegue entender que está aplicando a Deus, mas na verdade está. E o que vai acontecer? Deus vai me punir? Não vai. Ele simplesmente não vai dar para você aquilo que Ele gostaria, que é a graça dele. Mas Ele também não vai te dar aquilo que você merecia. E você sabe que não é coisa boa. Se Ele for tratar você por mérito, Ele vai tratar debaixo da lei, mas Ele vai usar de misericórdia para você. E permite que você desfrute, mesmo com essa cara de enterro, mesmo com essa disposição de fim de festa, mesmo com essa vontade, com essa expectativa de que não consegue romper porque o fogo não pega em você. Você é imune, completamente imune a isso. Mas a vontade de Deus, querido, é que o Espírito não seja limitado. Eu perguntei para os pastores ontem, será que alguém tem o poder de limitar a ação do Espírito Santo? E pastor resolve, quer responder com teologia, né? Eles olham para mim assim, e meu teólogo, e quer começar a responder com teologia. Irmão, vamos trazer isso para a prática. Alguém pode limitar o poder do Espírito Santo? Sim. Adivinha só quem tem esse poder. Quem é mais poderoso? Eu ou o Espírito Santo? Pode falar, não vou brigar com você, fala a verdade. Eu ou o Espírito Santo? Quem é mais poderoso? O pastor Gleison ou o Espírito Santo? Quem é mais poderoso? Quem é o mais poderoso? É o Espírito Santo. Quem é mais poderoso? Nós todos ou o Espírito Santo? Depende. Você pode ser mais poderoso que o Espírito Santo, porque na sua vida ele só vai agir se você deixar. Com todo o poder, ele não pode fazer nada se você não permitir que ele faça. Então a gente pode começar a mudar essa ideia. Quem é mais poderoso, eu ou o Espírito Santo? Na sua vida é você. Na minha você não pode responder. Pela obra que o Espírito Santo faz na terra, você não responde. Mas na sua vida, ele só vai agir até onde você permitir que ele haja. Lá semana passada, para aquela igreja, eu falei sobre o poder da expectativa. Sabe, o poder da expectativa é mergulhar naquilo que está proposto para você. Então, se eu vou entrar numa montanha-russa e eu não gosto de montanha-russa, e a última vez que eu entrei em uma, porque tem aquele negócio de loop de cabeça para baixo, de ficar pendurado, de despencar daquela altura enorme, e eu não gosto disso. Mas como eu tive que entrar por alguma razão, devo ter sido desafiado, eu mesmo me desafiei, e olha que isso já faz muitos anos.
Muitos anos. Eu tomei uma decisão, eu vou aproveitar o momento. Vou fazer o quê? Eu vou aproveitar o momento. Nem deu medo, nem deu nada, porque eu aproveitei o momento. É ter expectativa, é aproveitar o momento. Eu tenho medo de andar de avião. Desfruta da oportunidade. Você não tem noção, até os que têm medo, quando você está a mais de 10 mil metros de altura, e por exemplo é à noite, e você está fazendo uma viagem para um outro continente, indo para a Europa, para os Estados Unidos, você olha pela janela do avião e o sol está nascendo, você percebe coisas como, por exemplo, que a Terra é redonda, porque você dá para ver lá do alto, né, a curvatura da Terra quando a luz do sol começa a nascer e brilhar. Mas eu tenho medo de avião, eu nem olho pela janela. Você não desfruta o momento. Você vem para a igreja e tem medo de Deus, aí você não desfruta o momento. Tem medo de Deus porque você olha para você mesmo e você está devendo, e está. E se eu começar aqui a apontar dedo, eu vou botar dívida em cada um de vocês, mas não desfruta o momento. Está vivendo na pobreza porque não desfruta do momento de oferta. E perceber a presença de Deus, porque o máximo que você faz aqui é cantar. Igual aquela música velha, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou, e fica por aí. Mas quando começa a entrar no louvor, depois o pastor Gleice explica a diferença para vocês, aí já começa a diminuir o ímpeto. E quando entra na adoração, é por isso que muito cantor, tanto secular quanto gospel, mas vamos falar dos cantores gospels, eles gostam de música que sejam, que tenham aquele refrão que pega, aquela melodia, que pega, que a pessoa canta e repete, mas que não entra na adoração. Por exemplo, todo mundo pulando, 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 pulando. Alguém adora assim? Pulando, pulando, pulando. Te cansa. É legal, mas você precisa entrar no mais profundo de Deus, no tal do Santo dos Santos. Mas quando você entra ali, você está igual o profeta Ezequiel, porque você chega um momento que a água está no seu tornozelo, está no seu pé, e ali você está controlando, está no limite aceitável. Mas quando essa água começa a subir para os seus joelhos, eu não acreditava muito nisso, que alguém podia se afogar em Itaipuaçu, lá em frente à casa do Leão, na areia. Mas quando aquela onda vem e bate e joga aquela espuma, eu não sei como é que chama aquilo, se você estiver em pé, de bobeira e de costa, ela te dá uma rasteira, igual se alguém fizesse, e aí o indivíduo cai deitado, boiando, e quando a onda volta, faz o quê? Arrasta você lá para dentro. E às vezes a pessoa acha que está segura com as águas no joelho. O profeta Ezequiel, o Espírito Santo fala para ele, vai chegar uma hora que você vai ser desafiado, aí aonde as águas são profundas, aonde o seu pé, você tem que depender de Deus. E esse é o lugar. E nós impomos limites ao Senhor, nós impomos limites ao Espírito Santo e não deixamos que Ele haja na nossa vida. E tem muita gente aqui que já deveria estar curado, que a família já devia estar restaurada, que o sorriso já devia estar no rosto, que a paz já devia estar no coração. Tem muita gente aqui que já devia ser o portador dessa mesma luz, como um farol que brilha na noite escura que está aí fora, para que outras pessoas pudessem ter também. E a gente não tivesse aqui só umas 350 pessoas, mas 500, gente se acotovelando, querendo entrar por aquela porta e não podendo. Por quê? Porque alguém ousou, alguém teve a ousadia de permitir que o Espírito Santo haja com liberdade na vida. Haja com liberdade, é só isso, é só você dar lugar, é só você liberá-lo, deixa ele agir, e você vai se surpreender com o que ele é capaz de fazer. Para de olhar para você, repete comigo, eu vou parar de olhar para mim. Diga para a pessoa que está ao seu lado com voz de profeta, não precisa fazer entonação, né, irmão? Só com a sua vozinha de profeta, para de olhar para você mesmo. Agora vamos falar aqui, aproveitando o tema da minha próxima, das palavras que eu vou gravar no YouTube, do próximo, diga assim, para de olhar para mim também.
quer me seguir, segue só na rede social. Para de ficar olhando para mim, olha para Jesus. Olha para quem? Vai para onde lugares onde a água é profunda. E às vezes a gente não chega na água profunda porque a gente fica olhando demais para nós mesmos e porque a gente fica olhando demais para a vida dos outros. Deixa o livre ser livre se você não quer ser livre. Desfrute da sua liberdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é preciso que a gente seja livre, livre na presença do Senhor, livre para receber pessoas, não importa a cor, não importa a posição social. Agora a gente precisa dizer, não importa também a opção sexual. O Senhor agora é a favor disso? Não, eu não sou a favor de pecado nenhum, mas eu sou a favor que a igreja esteja aberta para todo tipo de pessoa e para todo tipo de gente. É aqui o lugar, não é lá. Não é lá. O carnaval vai ficar lotado de povo lá no Sambódromo, e as igrejas vazias, deixa a igreja cheia de gente, porque aqui é lugar de ficar exposto à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai lá no Sambódromo, porque lá o adorado é outro, a adoração lá não é a ele, mas aqui é lugar de ser curado, aqui é lugar de ser restaurado, aqui é lugar da sua fé ser despertada, aqui é o lugar de você passar a viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Eu estou falando com você. Tem alguém que diz um amém aqui? Amém. O profeta Isaías, então, vamos ao texto. Isso aqui tudo foi só uma pequena introdução. O profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 40, no versículo 13, eu vou ler aqui na NVI, e ele também colocou ali, graças a Deus, diz assim: quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Vamos fazer essa pergunta? Eu quero só que fale comigo agora quem está daquela coluna para trás. Vai, o pessoal da primeira classe, vamos lá? Agora o pessoal aqui da classe executiva, vamos lá, da coluna para frente. No próximo domingo tu chega mais cedo e procura os primeiros lugares aqui, tá? Ninguém vai botar você para trás. Vem para a executiva, onde o Vucu Vucu, aonde é a reunião de Galileu aqui, ó. A reunião de Galileu acontece aqui. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Quem o instruiu como seu conselheiro? Sabe, como eu já disse até aqui, nós colocamos limites à ação do Espírito Santo. Nós permitimos ou não permitimos que ele controle determinadas situações da nossa vida, e é isso que nós fazemos o tempo todo. E como ele não nos força a nada, ninguém está aqui obrigado, pelo menos não deveria. Como ele não nos força absolutamente nada, nós conseguimos manter com ele uma relação superficial. Irmão, não dá para manter, ou pelo menos nós não deveríamos manter com o Espírito Santo nunca uma relação superficial. Primeiro porque ele já habita dentro de você e ninguém vai poder mudar esse fato se você já entregou sua vida para Jesus. E a superficialidade, porque você quer viver uma vida dupla, você não sabe se está na carne ou se está no Espírito, e você quer colocar um pé de um lado e um pé do outro e ficar vivendo uma vida dupla, e não adianta nada, porque o Espírito Santo ele vai estar junto com você, aquele pezinho que você colocou do lado da carne. Então para de superficialidade, para de viver a superficialidade e experimenta do Senhor, sabe? Nós vivemos um tempo, Isaías quando declarou isso, ele estava falando profeticamente na esperança, na convicção que ele tinha no Espírito, que chegaria um dia em que o Espírito Santo poderia agir livremente na vida das pessoas, porque na época dele, talvez ele fosse um dos únicos profetas a profetizar no reino de Israel, para uma nação inteira. Mas hoje não, hoje nós somos uma geração de profetas em cada lugar, em cada esquina, em cada casa, em cada rua, em cada cidade, em cada estado, em cada país. Você faz parte disso. E se não percebe mais, é porque não está dando liberdade. Mas Isaías dizia, será? O Espírito Santo falava, quem é que pode limitar o Espírito Santo? O Espírito do Senhor, nós podemos. Mas a vontade de Deus, diga, a vontade de Deus é que o Espírito venha sobre toda a carne. E Joel capítulo 2 fala sobre isso, por exemplo, versículo 28, Joel profetiza, o Espírito Santo profetiza através do profeta Joel, dizendo, depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos, diga todos, todos os povos
derramarei sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até mesmo os servos e as servas, sobre eles derramarei do meu espírito naqueles dias. Repita comigo: nós vivemos nesses dias. É os dias do fim, é o tempo do fim, é a hora em que o Espírito mais vai ser derramado com força, com vontade, com poder, e só não recebe desse Espírito quem está limitando a ação dele na sua vida. Então não limite. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: por favor, não limite, porque quando nós limitamos o Espírito Santo, entenda isso, quando nós limitamos o Espírito Santo da nossa vida, nós muitas das vezes estamos limitando esse mesmo poder de agir na vida do nosso irmão, porque em muitas situações Deus quer usar você para poder tocar na vida desse irmão que está aí do seu lado, que vive na sua casa, mas você limita, tem medo, tem receio, não tem coragem, olha para você e diz assim: ninguém vai acreditar em mim. Pode ser até que ninguém acredite em você, mas no Espírito Santo falando pela sua boca, todos vão acreditar. E acredite em mim, as pessoas que ouvem, eles sabem muito bem a diferença da sua opinião para quando o Espírito Santo fala através de você. Não limite o poder do Espírito, porque esse é o tempo em que o Espírito há de ser derramado sobre toda a carne. E esse é o desejo de Deus. Diga: o desejo de Deus. Deus sempre quis isso. Deus nunca pensou de outra forma, mas por causa da dureza do coração dos homens, Ele teve que estabelecer um período, uma época de lei, a dispensação da lei, que durou 1500 anos, e muitos ainda vivem debaixo desse jugo até hoje. Olha o que Moisés diz, o pai da lei. Aliás, João diz isso, né? Apóstolo João, capítulo 1, ele diz que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Olha o que Moisés diz. Quem diz? Diga de novo o nome dele. Números capítulo 11, versículo 29. Deixa eu contar o contexto dessa história. Tinha alguém profetizando no meio do povo. Dois camaradas estavam profetizando no meio do povo, e Josué, que era o auxiliar de Moisés, o discípulo direto de Moisés, veio até ele e disse assim: Moisés, tem dois homens profetizando no meio do povo, manda que eles fiquem quietos, cala a boca deles. Agora a resposta de Moisés é assim: mas Moisés respondeu: você está com ciúme por mim? Quem dera, vamos repetir juntos? Quem dera isso é demais, só os homens, vamos lá, só os homens. Quem dera só as mulheres. Moisés olhava para um lado, olhava para o outro, via aquela obrigação de lei, e eu não estou dizendo que a lei é ruim, mas assim, via aquela obrigação, e ninguém conseguia agradar a Deus, porque ninguém conseguia cumprir a lei. E quando alguém profetizava, o povo queria usar a lei, e Josué: não pode, cala a boca. E Moisés dizia: quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta, e que todos eles recebessem o Espírito Santo. Quem é o povo de Deus? 3 ou 4 que são o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, e Ele está apontando para nós. Ele está dizendo: vai chegar um tempo em que todos serão profetas, em que todos receberão o Espírito Santo na sua vida. Tem alguém que pode se manifestar? Ou vai deitar, sentar na pontinha da cadeira, porque não dá espaço aí, né? Parece que está no sofá, vai botar a perninha para cima. Eu não quero ser profeta. Então não vai ser. Ninguém é obrigado, mas aqueles que querem serão cheios do Espírito Santo, vão viver os melhores dias, vão desfrutar da glória e da graça de Deus em porção aumentada, dobrada, quintuplicada. Quantos creem nisso? Dê um grito de júbilo ao Senhor, dá um forte aplauso a Ele. Nós somos esse povo
Então não limite a ação do Espírito Santo. Tem uma história que eu gosto muito. Vira uma pessoa que está ao seu lado e diga assim: profetize com os profetas. Eu não sou profeta, eu sei. Talvez você ainda não tenha tido essa experiência de falar em nome de Deus, mas quando você fala uma palavra de Deus, você já está sendo profeta. Mas eu não vou entrar nesse aspecto. Mas tem a história no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, versículos 5 e 6, é o resumo dessa história. Mas Saul, aquele cara que seria o rei de Israel, escolhido pelo povo, ele estava procurando as jumentas do seu pai, e ele já estava muitos dias e não tinha conseguido encontrar, e teve a ideia: o vidente mora por aqui. Diga assim: o profeta mora por aqui. Ele falava de Samuel, e ele disse assim: vamos lá procurar o profeta, procurar o vidente, procurar Samuel, e ele vai ter a resposta para nós. Quantos são profetas aqui? Vocês têm a resposta de Deus para essa geração. Talvez você nem saiba disso, mas você tem a resposta de Deus para essa geração dentro de você, aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro, dentro de você tem a resposta de Deus para essa geração. Quantos creem nisso? O que eu preciso fazer? Nada. Creia, porque na hora certa tu vai abrir a boca e tu vai declarar. Não será a sua voz, mas será a voz de Deus. Mas vai mudar a minha voz? Não, não seja tolo. É Deus que vai falar através de você. O Espírito de Deus vai falar através de você. E Ele é poderoso para fazer muito mais. Muito mais. Muito mais do que você é capaz de pedir, de pensar ou de imaginar. Nos seus maiores sonhos, Ele pode fazer muito mais do que isso. E Ele quer usar você. Quem dera todo esse povo fosse profeta. Quem dera todo esse povo liderasse células numerosas. Quem dera todo esse povo fosse pastores. Nós teríamos dezenas, centenas de igrejas pregando o Evangelho da graça, o poder do Espírito Santo e a salvação em Cristo Jesus. Essa geração seria mudada, esse bairro seria diferente, nossa cidade seria outra, e esse país não seria mais o país da corrupção, mas seria o país que pertence ao Senhor Jesus. Tem algum crente aqui? Diz amém. Samuel então encontrou com Saul. Vou cortar a história. Profetizou na vida de Saul, e no versículo 5 e 6 do capítulo 10 ele disse assim: depois você irá a Gibeá de Deus. Gibeá é monte. Você vai ao monte de Deus, aonde há um destacamento filisteu. Havia guerra entre filisteus e israelenses naquela época, nada diferente do que é hoje. Mas ao chegar à cidade, olha só, preste atenção, ao chegar naquele lugar, naquela cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. Eles estarão profetizando. Você pode estar em qualquer lugar, mas o que o Espírito Santo está dizendo é que você vai chegar num determinado lugar. Aqui é Gibeá de Deus. Eu quero declarar que você chegará em Betel de Deus, na casa de Deus, e você vai encontrar alguém profetizando. Alguém profetizando com teclado, com guitarra, com violão, com baixo, com bateria, com voz, com palmas, com danças. Você vai encontrar alguém profetizando, alguém declarando. Você vai ver que no monte de Deus sempre tem alguém profetizando. Mas o mais notável de tudo, Saul já ele já sabia que seria o rei. Mas olha como diz o versículo 6: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe, e será um novo homem. Vamos repetir a última frase? E será um novo homem. Por quê? Porque cumpriu todas as regras? Não. Porque ele era melhor do que alguém? Não. Porque ele recebeu uma palavra e creu nela, encontrou com os profetas, e no meio dos profetas ele o que ele fez no meio dos profetas? Ele profetizou. Profetizou por quê? Porque o Espírito do Senhor desceu sobre a vida dele. Tem um ditado por aí que diz: à medida com quem você anda. Quando você se reúne com os profetas de Deus, profetizando, o
Porque às vezes os profetas de Deus também gostam de falar de política, de futebol, gostam de falar da vida dos outros. Eu vou até lançar um novo grupo de palavras no YouTube falando da vida alheia. O profeta gosta de falar da vida alheia, mas quando eles estão reunidos profetizando e você se juntar a eles, você vai profetizar também. Por quê? Porque o Espírito do Senhor descerá sobre você. Porque o Espírito Santo vai descer sobre você. O que poderia impedir a descida do Espírito Santo sobre a vida de Saul? Ele não ir procurar outro caminho. Em vez de seguir na direção dos profetas, ele podia pegar um atalho, dar a volta no monte, ir para outra cidade. E aí ele não teria aquela experiência. Sabe, Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. E às vezes a gente fica pensando assim, puxa, Deus podia me arrumar um emprego. Deus pode fazer de você o dono da empresa. Deus podia curar a minha enfermidade. Deus pode fazer de você um médico. Quando a gente olha para Ele e tem o nosso prazer em permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida, a promessa de Jesus lá em Mateus é que todas essas coisas seriam acrescentadas. Sem esforço, só fé. Repete comigo: sem esforço, apenas pela fé. Davi fala muito a respeito disso. E eu estou usando bastante o Antigo Testamento para você ver como era o coração de Deus. Sabe, a experiência com o Espírito Santo é melhor do que a experiência com qualquer droga. Qualquer uma. Crack, êxtase, maconha, cocaína, uísque misturado com xixi. Essa eu inventei agora, não sei nem se existe. E não importa o que seja, a presença do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, é por isso que a Bíblia diz lá em Efésios, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Porque o Espírito Santo embriaga. Quem já viu aqui alguém embriagado pelo Espírito Santo? Já viu? Quem já viu? Levanta a mão. Fica doidão. Ri e chora, fala em línguas e interpreta, bate com a cabeça na parede do banheiro, cai no chão e não consegue parar de falar em línguas, porque está cheio do Espírito Santo. E tem uma coisa, depois não vai ter ressaca, não vai precisar de outra dose, porque o Espírito Santo é mais poderoso do que tudo. Isso é bom demais. E por que eu não experimento isso? Porque você está limitando ele na sua vida. Tem que ter intensidade, tem que querer muito. Quem quer muito, recebe muito. Quem quer mais, recebe mais. Quem se coloca à disposição, será muito mais usado. Por quem? Por mim? Por mim não, pelo Espírito Santo. Está entendendo aí? Diz amém. Olha o que Davi diz no Salmo 84. A minha alma, versículo 2, Salmo 84, a minha alma anela. Outra versão vai dizer anseia, outra vai dizer deseja, e a gente podia dizer quer muito. A minha alma anseia e até desfalece pelos átrios do Senhor. Assim como um viciado, quando perde o efeito da droga, ele entra em abstinência e nada mais pode resolver o problema dele a não ser uma outra dose. Assim é o crente cheio do Espírito Santo que não consegue viver distante de Deus, porque a sua alma desfalece. Ficar distante é sofrimento. Mas quando Davi escrevia essas coisas é do Antigo Testamento, irmão. Hoje é diferente. Repete comigo: hoje é diferente. Porque hoje não é você que vai no átrio do Senhor, hein? Hoje não é você que vai na casa de Deus. Você pode vir à igreja, mas aqui não é a casa de Deus. Deus escolheu uma outra casa. Deus tem um novo endereço. Repete. O endereço de Deus é você. Hoje não é você que vai, é Ele já veio. Ele já veio. Tu está afogando Jesus. Tu está apagando o Espírito Santo aí dentro da sua vida, irmão. Deixa Ele agir. Então
Davi dizia: minha alma nela, e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Meu coração, diga meu coração. Então o coração são as emoções, a razão, a vontade. Elas cantam ao Deus vivo, eles desejam Deus. E quando o coração canta, o cântico sai pela... É aquele rio de águas vivas que Jesus fala lá no Novo Testamento, no livro de João. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas, pelo Espírito Santo. E Davi aqui, ele estava profetizando, dizendo: olha, o meu coração, o meu corpo, eles cantam de alegria, Deus vivo. O meu corpo com dança, eu acho que eu vou até aprender a dançar, porque a expressão do corpo, as palmas, o cântico, o sorriso, a alegria, tudo isso faz parte. Passei uma semana de férias lá, Conceição de Jacareí, tentando ver a Ilha Grande, mas não conseguia, porque tinha cerração, chuva, 18 graus, frio, e gente em volta de mim querendo reclamar. Mas Deus me deu uma palavra, e eu disse para vocês aqui, preguei sobre ela, inclusive, 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz lá: não apague o espírito. Diz lá: não despreze a profecia, mas também diz lá, antes, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. E diz mais: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E Deus falou comigo: dê graças, porque está chovendo e está frio lá fora. Se alegre comigo, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Não na frente deles, porque está reclamando: está chovendo, está frio, é sol. Não, Deus é bom quando está chovendo, Deus é bom quando está frio, Deus é bom quando está calor. Deus é bom, porque Deus não depende das estações para ser bom. Ele é. E nós nos alegramos nele, nos regozijamos nele, oramos continuamente. Oramos continuamente, porque oração é comunicação, é falar com Deus. Eu vinha para cá, eu vinha orando, falando com o Espírito Santo, dizia: me faz queimar de novo naquele altar. E ele não respondeu nada. Eu falei: mas eu vou esperar e tu vai cumprir a promessa. Então ore continuamente, dê graças a Deus, se alegre no Senhor. Davi está falando sobre isso. No versículo 3 ele diz: até o pardal encontrou casa. Já viu o tamanho do cérebro de um pardal? Até o pardal encontrou casa para ele e para os filhotes dele. Aonde? Nos altares do Senhor. Sabe, tem lugar para você. Se tem lugar para um pardal, tem lugar para você também, para sua esposa, para o seu marido. Tem lugar para os seus filhos, tem lugar para a sua família. Sempre tem vaga, sempre tem espaço, sempre tem lugar, sempre tem algo mais do Espírito Santo para fazer e para agir na sua vida. Creia nisso. Diz: eu creio. Jesus falou sobre isso com um fariseu determinada vez, porque ele queria também essa vida, ele queria experimentar. E Jesus disse para ele, Nicodemos, João 3, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Não tem jeito. O que é nascido da carne é, mas o que é nascido do Espírito é. Você precisa nascer de novo, porque quando você é nascido do Espírito, você entende as coisas do Espírito de Deus. Então não se surpreenda pelo fato de eu dizer para você: é necessário que você nasça de novo. Tem que nascer de novo. A mente natural tem que dar espaço, a mente natural tem que sair da frente, a mente natural tem que sair do caminho da liberdade ao Espírito Santo para ele poder agir. Alguém pode libertar, alguém pode delimitar o Espírito Santo, alguém pode limitar o seu agir. Sim, você pode, se você quiser. Mas hoje, diga hoje, eu decido abrir a porta, deixar fluir. Vem Espírito. Talvez você seja nascido da carne, mas o que é nascido da carne hoje vai nascer de novo, vai nascer do Espírito, vai nascer do poder, vai nascer da presença, vai nascer da glória, vai nascer da unção. O fogo de Deus não é um fogo consumidor. Às vezes a gente tem medo do fogo de Deus. O fogo vai me consumir, eu sou pecador. Isso é história, papo de Elias lá no Velho Testamento.
Agora o fogo do Espírito Santo, ele queima, mas não consome. Repete, queima, mas não consome. É o fogo de Deus sobre a sua vida. Sabe, esse Espírito, ele vem pela fé. Ele não vem por aquilo que você é capaz de fazer. Você pode até orar e jejuar a semana inteira e não vir Espírito Santo nenhum. Mas se você tiver um coração de crente, um coraçãozinho de crente, um coraçãozinho de filho, a palavra diz que Deus, o Pai, não despreza nenhum dos seus filhos pequenos, nem do menor deles. E Jesus disse mais: como é que pode um pai que, sendo mal, se um filho pede um ovo, dá uma cobra? Como é que pode um pai, que às vezes é ruim, se o filho pede um peixe, dá um escorpião? Quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. O que você precisa para ser cheio do Espírito Santo? Diga assim: querer e pedir. Se você quer, você pede. E Jesus disse: pedi e dá-se-vos. Pedi e dá-se-vos. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Mas eu já tenho o Espírito. Exato. Mas você pode ser cheio do Espírito. Tem alguma coisa melhor do que ter o Espírito? Tem. É ser cheio dele. Tem alguma coisa melhor do que ter o Espírito? Tem. É ser cheio dele. E hoje, quando? Hoje, quando? Você vai ser cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo. Isso é pela fé. O que eu preciso crer? O que eu preciso falar? O que eu preciso pedir? E o Espírito Santo vai fazer algo extraordinário na sua vida. Mas e se eu não sentir nada? Não se preocupe com isso. Nós não somos daquele que vivemos por aquilo que vemos ou que sentimos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Eu creio, eu creio, eu creio. E você quer ver só uma coisa? O Espírito Santo falou para mim que tinha pessoas aqui hoje que estão com falta de ar, sentindo cansaço quando respiram fundo, estão até com medo de ter alguma doença. Mas ele disse: fala para eles que eu estou curando nessa noite. Eu estou curando. Você que estava com falta de ar, com dificuldade de respirar, com algum problema respiratório, respira fundo agora. Mais fundo. Puxa esse ar pelo nariz. Bem fundo, puxa bem fundo. Você sabe que o Espírito Santo, uma das formas que ele se apresenta, é como sopro, é o pneuma. Enche o seu peito de ar. Você está curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.